Olá, bem-vindos. O meu nome é Rodrigo Saraiva, sou interno de Psiquiatria no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e vou falar-vos em representação da equipa de Psiquiatria de Ligação do nosso Centro Hospitalar sobre a Síndrome Confusional Aguda ou Delirium, que é uma síndrome muito frequente em meio hospitalar. Portanto, vamos começar por definir e falar sobre o diagnóstico da Síndrome Confusional Aguda. No fundo, a Síndrome Confusional Aguda é uma síndrome neuropsiquiátrica grave, como eu já disse, muito comum em ambiente hospitalar, que corresponde a uma insuficiência cerebral aguda, se quisermos fazer o paralelo com outros órgãos, e que consiste numa alteração do estado cognitivo basal, com compromisso da atenção, da consciência e geralmente de outras funções cognitivas, que tem um início agudo e caracteristicamente apresenta um curso flutuante em gravidade e em apresentação. E estamos a falar de flutuação em horas. Isto é importante porque o mesmo doente pode até estar bem cognitivamente em determinada observação transversal e depois, passado umas horas, apresentar alguns dos sintomas e sinais neuropsiquiátricos de que eu vos vou falar. E porquê é que é importante saber identificar e conseguir identificar a síndrome confusional aguda? Basicamente por três razões. Em primeiro lugar, porque a síndrome confusional aguda tem uma prevalência muito elevada em meio hospitalar. Mais de 20%, ou seja, mais de um quinto dos doentes internados em idade adulta apresentam uma síndrome confusional aguda. E esta prevalência pode ir até aos 75% nas unidades de cuidados intensivos. Em segundo lugar, é importante aprender a identificar a síndrome confusional aguda porque muitas vezes o seu diagnóstico não é feito atempadamente. Estima-se que em até 75% dos doentes com síndrome confusional aguda, o diagnóstico só é feito quando as manifestações são mais exuberantes ou não é feito todo. E finalmente é importante identificar a síndrome confusional aguda porque o seu desenvolvimento, a sua presença num determinado doente é um fator de risco independente para hospitalização mais prolongada, para aumento da mortalidade e para aumento do risco de deterioração cognitiva e perda de autonomia a longo prazo. E, portanto, por todas estas razões, é importante identificar atempadamente a síndrome confusional. Num doente com síndrome confusional aguda, o mais comum e quase universal é a perturbação da atenção, que pode consistir na impossibilidade de captar a atenção num doente, por exemplo, por este estar muito sonolento, e também pode consistir, por exemplo, em distratibilidade, que pode ser identificada pela dificuldade ou incapacidade do doente em responder às nossas perguntas do princípio ao fim, não chegando sequer a concretizar a resposta à questão, sendo até comum o doente perguntar-nos, a certa altura, o que é que lhes tínhamos perguntado originalmente. Para além disso, a atenção pode ser testada objetivamente através de várias provas de cabeceira, nomeadamente através do digit span, em que pedimos ao doente para repetir uma sequência de 5 números imediatamente a seguir a nós, o reverse digit span, em que pedimos ao doente para repetir uma sequência de 3 números na ordem inversa, e podemos ainda testar a atenção, por exemplo, pedindo ao doente para enumerar os meses em ordem inversa, ou seja, de dezembro para janeiro. Estas são provas objetivas cuja alteração revela compromisso da atenção, o que tem elevado a especificidade para a síndrome confusional aguda. O reverse digit span destas provas é aquela que é mais difícil os doentes concretizarem habitualmente. No entanto, é também importante perceberem que, por vezes, doentes com uma perturbação da atenção mais subtil conseguem cumprir estas provas objetivas da atenção, estando ainda assim a atenção comprometida. Outras alterações comuns na síndrome confusional aguda e cuja presença num doente nos leva sempre a colocar como hipótese principal a síndrome confusional aguda são a perturbação da consciência, nomeadamente a sua flutuação, estando, por exemplo, o doente obnubilado ou mesmo sonolento em determinados períodos, adormecendo durante a entrevista, por exemplo, e depois hipervigília e alerta noutros períodos, normalmente mais à noite, como vamos ver. A desorientação, principalmente no tempo e no espaço, é também sugestiva de síndrome confusional aguda. A psicometricidade também está habitualmente alterada, podendo ir desde a lentificação psicomotora até a agitação psicomotora, por vezes com heteroagressividade, sendo a agitação também, como vamos ver, mais comum à noite. O discurso do doente pode ser incoerente e um discurso incoerente ou confuso, em que as ideias parecem que não ligam umas com as outras, sugere síndrome confusional aguda. Pode também haver um aumento do débito do discurso, assim como alterações da sua fonética, ou o doente falar aos gritos, ou falar muito baixinho ao ponto de nós nem o percebermos. O pensamento tende a ser desorganizado, e é daí que vem o discurso incoerente habitualmente. Surgem frequentemente ideias de prejuízo ou persecutórias, até em relação aos profissionais de saúde, e estas ideias surgem de novo. E é importante esta distinção porque no indivíduo sem antecedentes de doença psicótica, que está internado numa enfermaria médica ou cirúrgica,
em que surgem umas ideias de prejuízo ou persecutórias de novo, deve ser considerada a presença de síndrome confusional aguda e não propriamente de uma doença psicótica. Também surgem frequentemente nos doentes com síndromes confusionais agudas falsos reconhecimentos, alterações da percepção, principalmente visuais. E importa aqui, relativamente às alucinações visuais, relembrar que estas não são nada sugestivas de doença psiquiátrica. Até pelo contrário, a presença de alucinações visuais devem sempre levantar a suspeita de síndrome confusional ou de qualquer doença não psiquiátrica. Também é muito comum verificar-se a presença de labilidade emocional ou apatia e, por isso, estas alterações dos afetos, de novo, num doente que está internado, não devem automaticamente sugerir, por exemplo, uma síndrome depressiva. E é habitual também, nos doentes com síndrome confusional aguda, a presença de alterações do ciclo sono-vigília, quer insónia, por vezes com inversão do ciclo do sono-vigília, quer sonolência diurna. Mais uma vez, não é demais ressalvar que o que define o síndrome confusional aguda são alterações do estado cognitivo basal, com início agudo em horas a dias e com um curso flutuante, quer em termos de gravidade, quer na forma como os sintomas se agregam. E estamos a falar, mais uma vez, flutuante em horas. As síndromes confusionais agudas podem ser distinguidas em 3 subtipos, dependendo da sua apresentação clínica sindromática. E esta distinção é importante porque tem implicações terapêuticas. Assim, podemos distinguir desde logo a síndrome confusional em hipoativa e hiperativa. Sendo que no primeiro caso temos essencialmente a obnubilação ou sonolência, lentificação, prostração, o doente fala baixinho, etc. E neste caso, obviamente, o tratamento passa até por levantar eventuais fármacos sedativos e não por introduzir. Temos também o subtipo hiperativo, que geralmente é o mais fácil de diagnosticar, é o mais rapidamente identificado, principalmente quando é exuberante. E a síndrome confusional hiperativa consiste na presença de agitação psicomotora, que pode ir desde alguma inquietação, o doente não ficar no leito durante a noite, etc., até agitação franca, com heteroagressividade, e acompanha-se também por um estado de hipervigília e de alerta constante, de insónia, muitas vezes com inversão do ciclo sono-vigília, verborreia, e até alterações da percepção, ideias de prejuízo ou persecutórias. Depois temos o subtipo misto. A síndrome confusional aguda mista é até a mais frequente. E como o próprio nome indica, neste subtipo vamos ter características quer do subtipo hipoativo, quer do subtipo hiperativo. Normalmente a síndrome confusional aguda de subtipo misto apresenta uma flutuação circadiana, em que se verificam mais elementos da síndrome confusional aguda hipoativa no início do dia e durante o dia, começando a aparecer ao fim do dia, quando anoitece, elementos do subtipo hiperativo. E há este padrão circadiano que é muito comum nós vermos nas enfermarias. Este é o exemplo clássico e mais frequentemente encontrado na prática. Corresponde àquele doente em que chegamos de manhã à enfermaria, a equipa de enfermagem nos transmite que o doente esteve muito agitado no turno da noite, recusou a medicação, tiveram que ligar à urgência interna, conter fisicamente, dar SOS, etc. E depois de manhã, quando vamos ver o doente, este até está calmo, até pode estar sonolento, e depois ao fim do dia fica novamente mais agitado e por aí fora. Queremos aproveitar aqui nesta fase também para vos chamar a atenção para um grupo de etiologias de síndrome confusional aguda bastante importantes, em que a síndrome confusional aguda se junta a hiperatividade autonómica com aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, com diafurese, tremor, também midríase e até em alguns casos graves convulsões e que devem fazer suspeitar, quando se junta a síndrome confusional aguda a estes elementos, de síndromes de abstinência, nomeadamente a benzodiazepinas, álcool ou mesmo opioides. E esta etiologia de síndrome confusional aguda é importante identificar porque nestas situações o tratamento passa por usar fármacos que habitualmente não devem ser usados na síndrome confusional aguda, nomeadamente benzodiazepinas. Nós normalmente, a não ser que o doente já fizesse benzodiazepinas, como vamos ver, não gostamos de usar benzodiazepinas nas síndromes confusionais agudas, a não ser que estas resultem, obviamente, de uma abstinência. Portanto, agora vamos passar às etiologias, às causas de síndrome confusional aguda. A síndrome confusional aguda resulta de interação entre insultos sistémicos ou neurológicos ou de outro órgão, ou seja, de fatores precipitantes, e a reserva cerebral basal do doente. A reserva cerebral basal do doente é condicionada pelas características específicas do doente, pelas suas doenças, os seus hábitos, os fármacos com que está medicado. Ou seja, diferentes doentes têm uma diferente suscetibilidade ao desenvolvimento de síndrome confusional aguda. E esta suscetibilidade é determinada pelos fatores de risco. Ou seja, doentes diferentes, para o mesmo tipo de insultos e precipitantes,
podem não desenvolver ambos síndrome confusional aguda. Como fatores de risco para síndrome confusional aguda, temos a idade avançada, a presença de déficit cognitivo basal, como uma demência ou uma deficiência intelectual, a história prévia de síndrome confusional aguda, a presença de déficit sensorial, seja um déficit da acuidade visual ou da acuidade auditiva, o consumo habitual de álcool ou de drogas e, finalmente, o doente com período terapêutico habitual de risco, como, por exemplo, fármacos com potencial anticolinérgico, como devemos ver. Tudo o que tenha potencial anticolinérgico é pró-confusional. Relativamente aos fatores precipitantes, a lista é muito extensa, como podem ver neste slide. No fundo, qualquer tipo de insulto sistémico, neurológico ou de outro órgão tem potencial para causar síndrome confusional, principalmente num doente com fatores de risco para o seu desenvolvimento. Já agora, queremos também chamar a atenção para a ausência de doenças psiquiátricas como precipitantes de síndromes confusionais. E agora, passando à abordagem propriamente dita da síndrome confusional aguda, a abordagem divide-se em não farmacológica e farmacológica. As medidas não farmacológicas na abordagem da síndrome confusional aguda são a primeira linha. As farmacológicas só deverão ser consideradas, como vamos ver, se a resposta à abordagem não farmacológica for insuficiente e se houver risco para o doente, ou para o que os rodeiam, ou para a enfermaria, decorrente dos sintomas da síndrome confusional aguda. Isto porque, e antes de passarmos para as medidas específicas de cada tipo de intervenção, é importante lembrar que não existe evidência científica que comprove que o uso de fármacos tenha efeito nem na prevenção nem no tratamento da síndrome confusional aguda. Ou seja, nós só usamos os fármacos, no fundo, para conter o doente, para limitar o que pode decorrer dos sintomas da síndrome confusional aguda e não propriamente para a tratar. Aí temos que ir à sua etiologia e não propriamente à síndrome. Portanto, mais uma vez, não há evidência que sustente o uso de psicofármacos para prevenir a síndrome confusional aguda. E não há evidência que o uso de psicofármacos, nomeadamente antipsicóticos, reduza a gravidade ou a duração da síndrome confusional aguda, ou reduza o tempo de internamento, ou reduza a mortalidade. A única exceção é, obviamente, as abstinências, nomeadamente a alcoólica, ou por benzodiazepinas, por exemplo, em que o tratamento da síndrome confusional aguda e da etiologia corresponde à utilização de benzodiazepinas. E aqui é a única situação em que, de facto, o uso de psicofármacos está associado à resolução do síndrome confusional. Mas porque estamos a usar psicofármacos para tratar a etiologia da síndrome confusional. E, portanto, por tudo isto, é muito importante termos em conta a abordagem não farmacológica antes de partir desde logo para fármacos. Porque o uso de fármacos na síndrome confusional aguda, no fundo, serve apenas para limitar as consequências no próprio doente e nos outros que podem decorrer dos seus sintomas e não propriamente para tratar a síndrome confusional aguda. E por tudo isto é importante as medidas não farmacológicas. A abordagem não farmacológica corresponde a um conjunto de intervenções que podem ser desempenhadas por qualquer profissional de saúde, obviamente não tem que ser pelo médico, pode ser elementos da equipa de enfermagem, técnicos auxiliares de saúde, etc. Em primeiro lugar, chamamos a atenção para a importância e a necessidade de avaliar constantemente a orientação para identificar atempadamente a presença de uma síndrome confusional, e não é preciso ser um médico a perguntar ao doente se sabe em que ano está, onde é que está, em que dia está, etc. Falhas nesta avaliação, ou seja, quando um doente está desorientado, devem ser retificadas, ou seja, o doente, quando falha o ano, o mês, o dia, nós devemos dizer-lhe a data correta, ou seja, devemos tentar prezar por reorientar o doente. A existência de um relógio ou de um calendário no quarto do doente a que ele tenha acesso seria o ideal. Deve-se explicar a cada doente as intervenções a realizar e proporcionar um ambiente de segurança ao doente, assim como usar uma linguagem simples, concisa, pouco ambígua, tentando evitar sempre possível estímulos muito intensos no ambiente e a mudança brusca entre ambientes diferentes, ou seja, tentar evitar ter a televisão muito alto num doente que está confuso, é muito importante, está bem? Reduzir ao máximo a estimulação sensorial em doentes confusos. Também é importante, sempre que possível, estimular a atividade cognitiva através do diálogo, proporcionando o contacto com os familiares. Como já explicámos também, é frequente na síndrome confusional haver alterações do ciclo sono-vigília, como a insónia, e muitas vezes até pode ser a insónia que acaba por precipitar, ou a alteração do ciclo sono-vigília que acaba por precipitar, junto com outros fatores de risco, a síndrome confusional.
Portanto, é importante garantir que o ritmo circadiano é respeitado, que o sono é ininterrupto, se possível. Ou seja, por exemplo, a existência de luz no período noturno deve ser evitada, porque pode influenciar negativamente o ciclo sono-vigília. A ausência de luz durante o dia também é prejudicial, portanto, ter o doente próximo de uma janela, por exemplo, ou se não houver janelas, ter a luz ligada de dia, desligada de noite, de forma a simular o ritmo circadiano é importante. Outro aspecto fundamental é reduzir ao máximo o ruído nas enfermarias durante a noite, que existe por vários motivos e, portanto, deve ser tentado minimizar ao máximo. E devem ser também evitadas, se possível, a realização de intervenções de enfermagem ou médicas que causem a fragmentação do sono. Ou seja, se puder poupar a administração de fármacos entre as 11 da noite e as 8 da manhã, se for possível adaptar a posologia, isto também é uma medida importante, quer na prevenção, quer depois no tratamento da síndrome confusional. Sempre que possível, deve ser providenciado ao doente as próteses que usava previamente, como os óculos ou o aparelho auditivo, pois a diminuição da acuidade, o déficit sensorial, pode interferir com a comunicação e pode levar mesmo à precipitação de síndrome confusional aguda. Quando não existe contraindicação, o levante deve ser promovido e a mobilização do doente de forma a minimizar a perda de autonomia. Obviamente, é fundamental controlar e pesquisar ativamente e constantemente a presença de fatores de risco ou de manutenção para a síndrome confusional aguda e cuja identificação e resolução ou tratamento produz melhoria do quadro clínico, obviamente. E relembro mais uma vez que o que trata uma síndrome confusional aguda é a resolução dos fatores que a estão a precipitar e a manter. Okay? E, portanto, este slide, no fundo, resume as várias intervenções que fomos descrevendo. Alertamos mais uma vez para a importância da comunicação simples e do proporcionamento de um ambiente seguro. E importa, assim, pensando em ambiente seguro, ponderar sempre a utilidade da contenção física do doente e usar só quando é indispensável. Existe até uma orientação clínica da Direção-Geral de Saúde sobre a contenção física, que é disponibilizada nas referências no final desta apresentação, se quiserem consultar. Devem também ser feitas revisões regulares da terapêutica, sabendo que devem ser evitados fármacos anticolinérgicos, e vamos-vos proporcionar também um link que leva para um site em que é possível consultar o potencial anticolinérgico de cada fármaco. Deve também ser evitada a utilização de benzodiazepinas, a não serem doentes que já as faziam ou que estão em privação de álcool ou de benzodiazepinas. E, portanto, em relação aos anticolinérgicos, como eu já vos disse, há várias aplicações e sites que pontuam os fármacos consoante o seu potencial anticolinérgico e que nós vos vamos fornecer no fim. Quanto mais anticolinérgico for um fármaco, mais potencial também tem de contribuir para o desenvolvimento de síndrome confusional aguda ou de o manter. E relembro também que a síndrome confusional aguda é multifatorial. Às vezes não é possível isolar um único fator que a esteja a causar ou a manter, é a soma de vários. Portanto, nós podemos tentar corrigir ao máximo todos aqueles que forem passíveis de ser corrigidos. Não quer dizer que seja um fármaco anticolinérgico que está a precipitar e a manter a síndrome confusional aguda, mas é um dos fatores que pode estar a contribuir para isso. Portanto, se for possível trocar para um fármaco equivalente com menos efeitos anticolinérgicos, devemos fazê-lo. Resumindo, relativamente às intervenções não farmacológicas, temos este acrónimo, o SOMA, que sintetiza os aspectos mais importantes da abordagem não farmacológica. Isto é, intervenções ao nível do sono e da promoção da acuidade sensorial, a orientação, promover a mobilidade tanto quanto possível e avaliar de forma a identificar precocemente a existência de fatores de risco ou de manifestações da síndrome confusional aguda. Passando agora para a abordagem farmacológica, é muito importante nunca esquecer que a abordagem da síndrome confusional aguda é dirigida à correção das suas causas e fatores precipitantes. Isto inclui, mais uma vez, evitar, por exemplo, fármacos anticolinérgicos ou introduzir benzodiazepinas de novo. Portanto, como já referido, as benzodiazepinas são apenas intervenção de primeira linha na síndrome confusional aguda para os doentes que já estão medicados cronicamente com este fármaco, em que o risco de descontinuação súbita das benzodiazepinas pode até cursar como a síndrome confusional aguda. E as benzodiazepinas são também primeira linha, como eu já vos expliquei, em doentes que estão em abstinência alcoólica. Devem ser evitadas as benzodiazepinas de elevada potência e curta duração da ação, porque têm maior potencial aditivo, e as têm maior risco de acumulação se usadas durante períodos prolongados, como por exemplo o flurazepam. No entanto, em doentes que nunca fizeram benzodiazepinas, que estão confusos ou que não estando confusos, são idosos, etc., não faz sentido introduzir uma benzodiazepina de novo, a não ser que se tenha a certeza que o doente tem uma perturbação de ansiedade.
Porque a benzodiazepina, a própria introdução da benzodiazepina pode ser um precipitante de uma síndrome confusional aguda. Em doentes que têm dependência alcoólica, que estão internados, e nós sabemos que têm uma dependência alcoólica, é obrigatório excluir, em primeiro lugar, se o doente está intoxicado. Primeiro, temos que excluir a intoxicação alcoólica. Porque nestes casos o uso de benzodiazepinas, ao contrário do que acontece na abstinência, está contraindicado, porque as benzodiazepinas, juntamente com uma intoxicação por álcool, levam a uma potenciação do efeito depressor do sistema nervoso central. Obviamente, a maior parte dos doentes, quando estão internados, não estarão já intoxicados por álcool. Isto é uma situação que se pode verificar mais na urgência. No caso da abstinência alcoólica, as benzodiazepinas estão altamente recomendadas e perante uma abstinência alcoólica é fundamental vigiar o perfil hemodinâmico do doente pelo risco de delírio tremens, que é uma abstinência alcoólica grave e que é uma emergência médica potencialmente fatal. A introdução de benzodiazepinas é útil por reduzir as manifestações de privação alcoólica, por reduzir o risco de convulsões e por diminuir o risco de desenvolvimento de delirium tremens. Está recomendada a utilização de diazepam, titulado até 30 a 40 mg por dia, mas podem ser utilizadas doses superiores consoante a necessidade de cada doente. O objetivo é terminar com as manifestações da síndrome de abstinência. Na presença de doença hepática, deve-se optar pelo lorazepam ou oxazepam em vez do diazepam. E depois há outros fármacos que devem ser considerados na abordagem do doente com perturbação do uso de álcool, nomeadamente tiamina, cujo déficit está associado à encefalopatia do Wernicke, e na suspeita de encefalopatia do Wernicke estão recomendadas doses superiores de tiamina, e a tiamina não tem efeitos adversos, portanto, à mínima suspeita de uma encefalopatia do Wernicke, dar sempre tiamina. No caso de agitação psicomotoras em doentes com uma síndrome de abstinência que já estão medicados com benzodiazepinas, estes poderão ser medicados com haloperidol, conforme os outros síndromes confusionais, como vamos falar no próximo slide. Passando agora para os doentes com síndrome confusional aguda nas situações em que é necessário a implementação de intervenção farmacológica, isto é, basicamente em casos de agitação psicomotora importante, marcada, que põe em risco o próprio doente ou os outros doentes ou a equipa médica, o haloperidol é o fármaco de eleição. É o melhor fármaco para usar na síndrome confusional. É um antipsicótico de primeira geração, de alta potência, incisivo, que comparativamente a outros antipsicóticos de primeira geração, como a cloropromazina, é menos sedativo e por isso apresenta menor risco de agravar a síndrome confusional aguda. E, portanto, vamos preferir sempre o haloperidol. Mais uma vez, não é demais referir que nenhuma intervenção farmacológica mostrou ter um efeito comprovado na prevenção e no tratamento da síndrome confusional aguda. O haloperidol não vai fazer com que a síndrome confusional aguda passe mais rápido. Simplesmente o doente fica contido quimicamente. O haloperidol pode ser utilizado em SOS ou em esquema, de acordo com a situação clínica. Se forem usados SOS de haloperidol frequentes, mais vale manter o haloperidol em esquema e posteriormente descontinuar após melhoria. Sugere-se que o haloperidol seja administrado nos períodos de maior inquietação e agitação, que frequentemente são vespertinos, portanto, habitualmente, se vamos pôr o haloperidol em esquema, começar pelo jantar. Em termos de formulação, existe haloperidol no nosso centro hospitalar em comprimido, solução oral e em formulação intramuscular. Em relação à solução oral, 10 gotas correspondem a meio mililitro e, portanto, a 1 mg de haloperidol. Portanto, 10 gotas, 1 mg de haloperidol, e uma fórmula de haloperidol intramuscular corresponde a 5 mg. Em relação à dose que deve ser administrada, depende do grau de agitação psicomotora do doente, da sua idade e da presença ou não de alterações da condutividade cardíaca e da presença ou não de parkinsonismo. Um doente com Parkinson, devemos evitar o haloperidol. Sim, para um doente agitado, uma dose de 2,5 a 5 mg é habitualmente suficiente. Nos idosos, recomenda-se por começar por doses mais baixas, por exemplo, 1 a 2 mg, e ir titrando caso continue a ser necessário o SOS, apesar de ter haloperidol em esquema. Geralmente, os doentes com consumo de substâncias como álcool ou outro tipo de substâncias requerem doses mais elevadas de haloperidol. Em relação à dose máxima, a dose máxima de haloperidol prevista pelo RCM é de 20 mg por dia, mas na síndrome confusional aguda recomenda-se uma dose máxima diária de 10 mg por dia. Okay? E, portanto, se mesmo com 10 mg por dia o doente mantiver uma agitação psicomotora marcada, podem fazer um pedido de avaliação pela psiquiatria de ligação. Podem e devem. É necessário estes doentes que estão a fazer haloperidol terem um ECG, um eletrocardiograma, de preferência antes de iniciar a terapêutica e depois de já estarem medicados ou de fazerem vários SOS de haloperidol para vigiar um intervalo QT. O haloperidol tem um efeito moderado no prolongamento do QT.
Em doentes não colaborantes com agitação psicomotora poderá ser administrada haloperidol intramuscular, uma fórmula 5 mg ou meia fórmula, que são 2 mg e meio, e não é recomendada a administração de haloperidol por via endovenosa. Okay? E, portanto, passando agora para as take-home messages, gostaríamos, antes de mais, deixar claro quais as intervenções que não deverão ser feitas num doente com síndrome confusional aguda, relembrando o princípio hipocrático primum non nocere. Portanto, deve-se evitar, em doentes com síndrome confusional aguda, introduzir benzodiazepinas de novo, usar fármacos com potencial hipnótico durante o dia, utilizar vários psicofármacos em vez de um fármaco numa dose eficaz, usar fármacos sedativos em doentes com síndrome confusional aguda e hipoativa, administrar antipsicóticos por via endovenosa e não ajustar a dose dos psicofármacos em doentes com alterações hepáticas ou renais importantes. Nos idosos, há recomendações que se tornam particularmente relevantes, nomeadamente deve-se apostar nas medidas de controle não farmacológico. Isto é comum para todos os doentes, mas principalmente nos idosos. Devem-se usar doses mais baixas de psicofármacos, nomeadamente de haloperidol, e titular mais lentamente. Devem-se evitar fármacos anticolinérgicos. Devem-se evitar benzodiazepinas, de novo, pelo risco das reações paradoxais e da precipitação de uma síndrome confusional aguda. E deve-se ter especial atenção aos doentes com parkinsonismo, por exemplo, uma doença de Parkinson, em que a prescrição de haloperidol não está recomendada. Portanto, e concluindo, também é importante falar de como evolui a síndrome confusional aguda. Frequentemente recebemos pedidos quando já houve uma melhoria clínico-laboratorial, mas ainda se mantêm alterações sugestivas de síndrome confusional aguda. É frequente estas manifestações da síndrome confusional aguda persistirem alguns dias após a melhoria clínico-laboratorial, após a infecção do trato urinário estar tratada, etc. Uma vez que o cérebro muitas vezes não recupera o ritmo de outros órgãos. Portanto, não é normal um doente que já não tem os fatores que terão precipitado a síndrome confusional aguda, porque estes já foram corrigidos, ainda manter a síndrome confusional aguda uns dias depois da correção dos precipitantes. Ok? No entanto, importante também, quando já não há razão nenhuma para o doente ter uma síndrome confusional aguda e o doente manter uma síndrome confusional aguda, investigar o doente e perceber porque é que ele tem uma insuficiência cerebral aguda, não é? Portanto, após melhoria do quadro comportamental, que geralmente se verifica 7 a 10 dias depois de iniciar as manifestações da síndrome confusional, os psicofármacos que foram introduzidos especificamente para a contenção da síndrome confusional devem ser descontinuados. Okay? Não é, os doentes não saem para casa a fazer o haloperidol. Portanto, neste último slide temos QR codes que permitem aceder às várias ferramentas que fomos falando. No primeiro QR Code temos uma screening tool, uma ferramenta para fazer identificação da síndrome confusional aguda à cabeceira, no fundo é um questionário. O segundo QR Code temos o tal link que nos leva para uma ferramenta que nos permite, que nos diz qual é que é o potencial anticolinérgico de cada fármaco e permite-nos tentar escolher fármacos com os mesmos efeitos, mas sem potencial anticolinérgico ou com potencial anticolinérgico mais baixo. E finalmente temos também aqui um site que permite fazer o cálculo das doses equivalentes das benzodiazepinas. Estas são as referências que usamos para esta apresentação e que podem consultar. Obrigado pela vossa atenção. Esperamos que a apresentação vos tenha sido útil. Estaremos ao dispor para esclarecimento de dúvidas. Se desejarem ter um póster com um algoritmo sobre a identificação e a abordagem da síndrome confusional aguda para colocar na vossa sala de trabalho, podem contactar-nos através do endereço que aqui apresentamos. Obrigado.